Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 1. Gente, será que dá para baixar um pouquinho aquele ventilador? Esse ar-condicionado aqui, que eu ponho minha página aqui, ele me manda para cá. Amém, Jesus. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Não, só baixar o vento ali. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai. E vamos lá. Eu tenho ministrado aqui na igreja. Vamos ler assim primeiro. Nossa, é tanto unção que eu estou assim, velho. Diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Amém? Podem se sentar. Eu tenho ministrado aqui na igreja, durante acho que essas 2 últimas vezes, eu falei com vocês sobre a esperança, que é manter o foco no Senhor. E da esperança nós falamos um pouquinho de equilíbrio. E o equilíbrio, ele só vai ser mantido se você não tirar os olhos de Jesus. Então a esperança, ela vem por você manter o foco no Senhor. E o equilíbrio, ele só vem para a vida do cristão quando ele não tira os olhos. Lembra que eu falei com vocês sobre Pedro? Pedro foi um homem sensacional, espetacular. Ele foi o único homem que andou sobre as águas, além de Jesus. Mas quando ele tirou os olhos, que ele viu onde ele estava, ele deve ter pensado com ele mesmo: nossa, esse negócio aqui é perigoso. E ele tirou os olhos de Jesus por um momento e ele começou a afundar, mas ele andou sobre as águas. E mais que isso, a palavra de Deus não fala, a Bíblia não relata isso, mas pode ter certeza absoluta, tanto Jesus quanto Pedro, eles não voltaram nadando para o barco, eles voltaram andando sobre as águas. E quando a gente fala em esperança, e quando nós falamos em manter um equilíbrio, existe uma diferença muito grande entre o cristão verdadeiro, e eu acho que eu estou diante de cristãos aqui verdadeiros, amém? Você que está aí nos assistindo também. E existe uma diferença de comportamento entre aquele que crê e aquele que não crê. Você já deve ter passado por alguma experiência na tua vida, ou no teu trabalho, ou na escola, ou seja lá onde você estiver, onde há uma situação formada em que há um desequilíbrio, um caos formando naquele lugar, e você deve ter notado que existem pessoas à sua volta que às vezes se desesperam, e você deve ter percebido que você manteve a calma, você parou e olhou. Deve ter acontecido já com alguns, se não com muitos aqui, de estar vivendo uma situação, às vezes no seu ambiente de trabalho, onde a coisa fica um pouquinho conturbada, mas de repente você começa a olhar à sua volta e vê que há algo dentro de você, e esse algo dentro de você é Jesus que freia a sua alma, freia os seus impulsos. E nós estamos vivendo num mundo onde a injustiça parece ser aquela que está imperando. Nós olhamos as coisas à nossa volta, e parece que a justiça quer dominar, a injustiça ela quer dominar a justiça do Senhor. E eu, meditando essa semana, o Senhor me trouxe uma palavra, e falando para mim, assim: olha, eu quero que leve uma palavra de conforto para a tua igreja, para a minha igreja, porque nós temos visto muitas situações de injustiça, e às vezes temos que nos calar. E é interessante porque quando nós vemos esse tipo de coisa, uma primeira reação que nós temos é ficar indignados com tantas coisas acontecendo.
Mas a palavra de Deus, ela não vai nos dar a resposta de como nós vamos superar. Então, qual é o comportamento que um cristão ele tem que ter mediante as injustiças que ele está vendo? Então, se eu fosse dar um nome para essa ministração, como um cristão deve se comportar em um mundo de injustiça. E quando nós lemos aqui nesse Salmo 37, esse Salmo 37 ele é muito bonito, ele abre uma conexão até com um outro Salmo de Asaf, onde o salmista ele vai dizer assim, olha, eu quase escorreguei. Se o salmista ele diz, eu quase escorreguei, é porque todos nós estamos sujeitos a estas coisas que vêm sobre a nossa vida, as injustiças, e hoje eu quero bater muito nessa parte de injustiça. É normal que por um dado momento a gente venha ficar apreensivo, ficar preocupado com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, é até normal. Nós não podemos ser indiferentes às coisas que estão acontecendo à nossa volta. E aqui esse salmo vai falar exatamente isso. E ele dá a receita do que nós temos que fazer para sair dessa condição, para não ter uma situação dessa. Então, esse salmo todo, ele vai mostrar o seguinte, olha, o que você está passando, o que você está vivendo, são coisas que o próprio Senhor Jesus, ele falou assim, que nós iríamos passar. E isso tem que servir de consolo para mim e para você. Que a nossa vida, ela não vai ser só melzinho na chupeta, né, como dizem. Que vão ter momentos em que nós vamos ter que encarar os nossos desafios, as coisas que se apresentam sobre a nossa vida de frente, com a coragem de um cristão, de um verdadeiro cristão. Alguém que é adorador. Afinal de contas, você entrou aqui hoje e você adorou. Você disse, Jesus, eu creio que há um milagre, e eu creio que há um milagre saindo do altar para a vida de cada um aqui, naquilo que você veio buscar. E eu te digo mais, você não veio simplesmente buscar uma bênção, as bênçãos é que vão correr atrás de você. Tudo que você precisa ser é um verdadeiro adorador. E o mundo, ele parece ser governado pela injustiça, não é? E muitas vezes a gente olha e parece que o injusto prospera, não é verdade? A gente olha e fala assim, puxa vida, caramba, o cara não vai na igreja, não tem a fé que eu tenho, e parece que ele prospera. E nós olhamos para aquilo, e a palavra de Deus, nesse versículo, ele vai dizer que a gente não pode nem ter nenhum tipo de sentimento sobre essas coisas. Então, como que eu devo agir? Como que eu devo agir numa situação dessa? Onde você vê que a injustiça, ela parece que vai se agigantando diante dos nossos olhos, né? Então nós vamos se apegar aonde? Num único lugar perfeito que nós podemos nos apegar, a palavra de Deus. E Jesus, ele vai dizer assim, lá em João 16:33, ele vai dizer assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você pode pensar assim, você é Jesus, né? O Senhor é Jesus. É evidente que o Senhor vai vencer o mundo. O Senhor é o Filho de Deus. Como que o Filho de Deus não vai vencer o mundo? Mas nessa condição em que Jesus ele diz para os discípulos isso, era uma condição em que ele era 100% homem. Uma condição humana, uma condição em que ele sentia dor, ele sentia as coisas que estavam acontecendo à volta dele também. A diferença dele para cada um de nós é que ele não tinha pecado. E ele foi um adorador perfeito. E ele diz assim, olha, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer quando nós cremos verdadeiramente na palavra de Deus. E não para assim. Os justos também sofrem. Eu sei que tem muitos de vocês aqui dentro, se não a maioria, onde vão dizer assim, olha, eu procuro levar uma vida justa e eu estou me sentindo perseguido. Então, quando você olha, né,
na palavra, você vai ver que homens de Deus, eles foram perseguidos. Então eu listei alguns aqui. Abel. Quem era Abel? Filho de Adão. O primeiro assassinato que teve, ele foi assassinado pelo próprio irmão. Por quê? Porque o irmão tinha inveja. Inveja da oferta que Abel levou diante do altar do Senhor. Outros, José, Jeremias, Daniel e o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele enfrentava uma resistência muito grande do próprio povo da época e dos fariseus, os sacerdotes. Ele ele teve essa resistência. E eu quero falar com você um pouquinho sobre Jeremias. Por que eu quero falar sobre Jeremias? Porque Jeremias, ele foi um profeta, só para você se situar no contexto bíblico, ele viveu pouquinho antes do exílio da Babilônia. Ele era um profeta de Judá. E ele recebeu a missão dada pelo Senhor de profetizar para as cidades de Judá, do reino de Judá, porque estava vendo o cerco da Babilônia. E o Senhor revelou a ele as coisas que iriam acontecer, mas o povo estava fazendo muita coisa errada, muitas coisas erradas. Então, ele sofreu muito por causa da missão que ele tinha de falar aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por aflições, nós passamos por situações difíceis. Eu me lembro que quando eu me converti, eu acho que é uma coisa que acontece com todo recém-convertido. Você quer converter o mundo, né? É uma alegria tão grande que vem sobre a sua vida que você quer sair convertendo todo mundo, né? Já começa na tua casa, cachorro, gato, passarinho, todo mundo, e quer estender para a família toda, né? E assim foi com relação à minha família, a minha própria família, os meus pais. E aquilo criou algo tão ruim, mas tão ruim, a ponto do meu pai chegar e falar: filho, olha, para com isso, nós já temos a nossa fé, para que você está... Aí eu parei e quase aconteceu um rompimento familiar. Aí eu me lembrei daquele versículo onde Jesus fala assim: olha, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a guerra. Então, eu parei por um momento. Mas são essas coisas que vão, às vezes, que trazem uma tristeza muito grande. E Jeremias, ele via aquilo e ele pregava para o povo, ele falava para o povo, ele falava para os reis, e ele começou a sofrer, ele sofreu muito por conta da mensagem. Ele foi perseguido, ele foi incompreendido, né? Quantas vezes nós somos incompreendidos, né? Até mesmo perseguidos, né? Eu já fui perseguido, sabe? Já fui perseguido. E eu sentia isso daí, realmente eu sentia de perto, na pele. Eu falava assim: há uma discriminação, né? Afinal, tem gente e gente que não é como a gente. Mas nós temos que olhar para as pessoas e não fazer distinção nenhuma. Mas o mundo é assim, ele faz distinção. E nós estamos inseridos neste mundo, apesar de não fazermos parte dele, porque nós somos de um reino muito especial, que é o reino de Deus. Mas ele sofreu a oposição do povo, ele sofreu a oposição dos sacerdotes, dos reis, dos falsos profetas que viviam naquela época. Olha só a situação que ele estava passando. E eu estou relatando essa parte de Jeremias, porque são coisas que nós estamos vendo muita injustiça acontecendo à nossa volta. E não é que... Vocês estão me ouvindo direitinho? Nossa, acho que ficou até melhor. E não é que... Eu estava falando do que mesmo? Puxa vida, a idade é fogo, né, gente? Não é verdade?
chega a idade, a gente vai falando, de repente vem uma sequência aí, né? Que é o dito cujo, aquele que fica lá embaixo, sabe? Aquele que fica lá embaixo, ele gosta de atrapalhar a gente, entendeu? Mas ele já está caído, né? E ele sabe que está caído, ele sabe para onde ele vai. Mas, enfim, Jeremias, ele estava sofrendo tudo isso. Ele estava sofrendo rejeição por parte do povo, dos sacerdotes, dos reis, até mesmo de falsos profetas, né? E o povo ridicularizava ele. Você imagina, ele andando pela cidade e o povo ridicularizando ele, falando que ele era um portador de más notícias. E, na verdade, ele estava anunciando algo da parte de Deus. Falei assim, olha, vai vir um povo e vai colocar uma opressão muito grande, vai acontecer uma série de coisas, como de fato aconteceu. Só que a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é ele não ouvir aquilo que precisa ser ouvido. Eu vou repetir, é não ouvir aquilo que precisa ser ouvido. É como aquele outro ditado que diz assim, ó, o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer enxergar. E as realidades estavam acontecendo. Então, o que ele fazia? A palavra de Deus apontava os erros de uma nação. Apontava os erros de uma nação. Estava chamando a atenção que algo iria acontecer de uma forma muito rápida. E ele sofria com aquilo dava uma angústia dentro dele muito grande. E é essa angústia que às vezes pode vir e afligir os nossos corações, diante das coisas que nós estamos vendo acontecendo à nossa volta. Outro dia pela manhã, no nosso devocional, nós fazemos as nossas orações todos os dias pela manhã. Eu recomendo que todos façam isso, sabe, ter esse encontro com Deus pela manhã. E nós estávamos orando e de repente eu comecei a orar ao Senhor e falei assim, Pai, não deixe que aquilo que são injustiças que eu estou vendo acontecer na minha volta venham influenciar no meu comportamento, fazer com que eu venha falar coisas que não venham a te agradar, que eu venha tomar certas direções, certos partidos, não político, tá, gente? Tomar certas direções contrárias àquilo que é a vontade de Deus. Porque o verdadeiro cristão, ele segue um caminho só. No mais, nós apresentamos tudo diante do Senhor. Nós apresentamos tudo diante de Deus. Todas as controvérsias, toda a injustiça, toda a calúnia, toda a difamação, tudo nós apresentamos diante do Senhor. Porque nós aprendemos na palavra, e Jesus ele deixou isso muito bem claro, se te baterem numa face, dê a outra. Isso não é sinal de covardia, isso é sinal de valentia. Só um valente de Deus, ele suporta tamanha agressão e se mantém de pé e firme, e isso faz com que o seu testemunho como cristão aumente. E essa tristeza foi fazendo com que ele se isolasse. E é isso que eu não quero que vocês aconteçam em vista de todas as coisas que vocês estão vendo à sua volta acontecendo. É que a angústia ela chega num ponto tão extremo que nós podemos chegar ao ponto de se isolar, de ficar isolado, de não querer participar, de não querer fazer parte. E isso aconteceu com Jeremias. E esse exemplo de Jeremias que eu quero trazer para vocês, que é para nós termos o nosso coração equilibrado nos momentos mais difíceis. E aquilo estava afligindo ele de uma tal forma que Deus determinou, ele ordenou para ele, falou assim, olha, você não vai se casar, você não vai se casar, e você não vai em nenhum velório. Olha que ordem que o próprio Senhor deu para ele. É claro que numa situação dessa, né, pode ser que tenha alguns homens que vão pensar, nossa, não casar, a situação, a sentença ali foi cruel, né? Falei, não, tamanha foi a angústia que ele estava passando, aquela dor, que o Senhor falou para ele, falou assim, você não vai casar, e você não vai também em nenhum velório.
Então, ele foi um dos profetas, talvez mais perseguidos. Mais perseguidos. E qual é a condição que nós vamos ter, onde nós vamos superar estas coisas, sabe? É entender certas coisas que vêm sobre a nossa vida e procurar a resposta disso na palavra de Deus. Então, quando nós olhamos assim, e nós vemos, que eu citei esses casos assim, de justos sempre enfrentarão, então a gente nota assim, que os ímpios, eles podem parecer, e isso está lá no Salmo 73, versículos 16 e 17, onde vai dizer assim, que os ímpios podem parecer prosperar agora, mas eles vão ter um juízo final. Essa condição é que nós precisamos ter gravada na nossa mente e jamais querer invejar uma situação de alguém que está prosperando, que não tem a fé que você tem. E isso é algo muito sério, é algo que pode corromper o nosso coração, fazendo com que a gente comece a olhar as coisas de uma forma diferente. E qual o comportamento que a gente precisa ter? Qual o comportamento que um cristão ele precisa ter mediante uma situação dessa? Confiar no Senhor e permanecer fiel. Nesse Salmo 37:3, ele vai dizer algo interessante, que ele vai falar assim, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Então é só confiar? Confiar é difícil? Muito. Principalmente quando a gente está passando por situações de desconforto. Situações, às vezes, emocionais, às vezes, de relacionamento, pode ser financeira. Como que eu vou confiar? Só tem um jeito. Eu não quero ser redundante aqui, é confiando. Não tem como. Eu tenho que confiar de uma tal maneira no Senhor e colocar na minha própria cabeça que fala assim, olha, eu vou superar e vou suportar toda essa situação, porque há uma habitação especial reservada para nós. Aí você pode pensar assim, de uma forma, mas isso é só na eternidade, e aqui eu vou ficar me lascando? Não. Quando você põe na tua cabeça, quando você faz entrar na tua cabeça que você precisa confiar, as coisas começam a mudar. As coisas vão começar a mudar. Então nós olhamos e falamos assim, olha, a primeira coisa que a gente tem que ver é a seguinte, não vamos retribuir o mal com o mal. Sabe, retribuir o mal com o mal, agir na forma de vingança. Nós não podemos agir dessa forma. Sabe? E lá em Romanos 12, 17 até 21, o apóstolo Paulo ele vai falar exatamente isso. Ele fala assim, não retribua o mal com o mal. Porque quando você não retribui o mal com o mal, você começa a ser sal e luz. As pessoas vão olhar para você e ver que há algo diferente. Agora, existe o outro lado. Quando você é sal e luz, você impacta o mundo. Você, de uma certa forma, as pessoas vão te olhar e olhar para você de uma forma diferente. Porque vão ver que você é uma pessoa que procura manter o equilíbrio, manter a razão, sem se desesperar, sem se manter numa situação desesperadora. A esperança é algo que ela tem que fazer parte da nossa vida, sabe? A gente recebe muitas coisas, muitas afrontas, né? E eu estava me lembrando hoje, né? Como a gente tem que passar por cima de muitas coisas na nossa vida, né? Fala assim, olha, até engolir um sapo, às vezes a gente tem que engolir um elefante, ele vai meio atravessado, mas a gente tem que engolir ele também. Eu me lembro que, quando eu estava fazendo o cursinho, quantos aqui fizeram cursinho na vida para entrar na faculdade? Alguém fez cursinho? Aí, seu Jonathan, dona Nery. Bom,
Eles devem se lembrar disso, né? Gente, cursinho era um lugar onde eu fiz o cursinho, lá em São Paulo, tinha 180 alunos numa única sala de aula. Era um negócio assim, era um anfiteatro, né? Naquele tempo, tudo era liberado, né? Então, no fundão, sentava os alunos assim, os mais, que já tinham feito várias vezes, né? O cursinho, não tinha entrado na faculdade, ficava aquela névoa, assim, todo mundo fumando ali, né? Então, você nem enxergava, aquela neblina assim no fundo, né? E a minha mãe, um belo dia, por que eu estou falando isso? Ela chegou para mim e me deu uma camisa de presente. Ela me deu uma camisa de presente e a camisa, olha gente, eu não sei definir a cor que era aquela camisa, entendeu? Se ela era laranja, se ela era amarela, se ela era vermelha e tal. E eu deixava ela num lugar do guarda-roupa de uma tal forma que eu nunca usaria, né? Porque também não queria contrariar minha mãe. Mas ela falou assim, olha, eu vi essa camisa aqui, é para você. Eu vejo ela em você e tal, né? Até que teve um dia, eu entrava no cursinho 7 horas da manhã, né? Então, eu tinha que sair cedo de casa, pegava o metrô e tal. Abri o guarda-roupa, para minha surpresa, não tinha nenhuma camisa, só tinha aquela. E eu falei, nossa, meu Deus do céu, vai ter que ser essa camisa hoje. Eu vesti aquela camisa. E eu vesti aquela camisa e parece assim, sabe, queridos, eu sou muito tímido, sabe? E eu vesti aquela camisa, eu entrei assim, na hora que eu entrei subi no ônibus, eu sentia que todo mundo estava olhando para mim. Entrou, e olha a camisa dele, né? No metrô foi a mesma coisa. Bom, entrei, cheguei na sala de aula, eu sentei, sempre fui muito discreto, procurei um lugar assim meio no canto, né? Onde eu sempre sentava, né? Bem no canto e tal. Estava tendo uma aula de física. Aquele professor, ele nunca fez pergunta nenhuma. Aí ele estava dando a aula e ele chegou num dado momento e falou assim, eu vou fazer uma pergunta para a classe, deixa eu procurar alguém aqui. Aquele rapaz ali, ó, elegantemente trajado com aquela camisa cor de abóbora. Então, eu pensei assim, falando, gente, não é possível um negócio desse, né? E aí já começou aquele negócio, abobrinha, né, cenourinha, tal, não sei o quê, porque cursinho é terrível, o pessoal é terrível mesmo. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Que nós passamos certas situações na nossa vida onde nós somos constrangidos, mas a gente é constrangido no máximo, no extremo. Ali foi uma situação. Eu passei por várias outras situações, mas aquilo me veio à lembrança agora. Então, o que acontece? Esse negócio de ser perseguido é uma coisa que parece que vai no crente, vai no cristão. E parece que onde nós estamos, parece que a gente está com uma camisa vermelha, alguma coisa berrante, assim, ó, né? Que nem assim, eu bato o olho aqui, eu vejo aqui, ó, Arthur, ali, ó, sentado, camisa vermelha. A gente já bate o olho. Vai um pouco mais para trás, ó, presbítera Priscila, vai, então a gente identifica, né? Mãe da doutora Leia aqui, com uma camisa vermelha por baixo, ali. Então, chama atenção. E o cristão é assim, mas louva a Deus que nós chamamos atenção. Por quê? Nós somos diferentes. Sabe? Nós somos diferentes. Então, há esperança para o justo. Então, Deus, Ele é o nosso vingador. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, olha, tudo que você passa de aflição, toda a injustiça que você está vendo, ou que vem sobre a sua vida, Deus, Ele vai prestar conta disso. Mas tem um detalhe muito importante, que nem eu já vi coisas, né? Eu já vi pessoas, às vezes, falando assim, dependendo de uma situação, chegar e falar assim, pastor, fica tranquilo, essa situação aí, ó, já está debaixo do meu joelho. Eu falei, misericórdia, pelo amor de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com certas coisas, porque quando nós estamos passando por uma injustiça, tá? E você está firme na palavra de Deus, você tem a esperança, você sabe que Ele é o juiz justo, Ele vai fazer na tua vida. Mas a questão é que quando Ele fizer na tua vida, nós não podemos jamais chegar assim, bem feito, sabia que isso ia acontecer. Por quê? Está escrito na palavra. Sabe por quê, queridos? Para que a ira de Deus não se desvie e volte para você.
Você dá o seu rostinho para alguém bater, não é à toa. Vira o outro, não é à toa. Sabe por que acontece isso? É porque o Senhor está te provando, para que no momento em que Ele agir com justiça na tua vida, você não vai querer e vai dizer coisa do tipo, bem feito. Olha aí, eu sabia que isso ia acontecer. Por isso é que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Por isso que a gente tem que ter um coração puro. É difícil orar pelo inimigo? Muito. Mas quando você faz isso, você traz uma paz interior que não é possível medir. E nesse Salmo 37, no versículo 9, aliás, no versículo 5, ele vai dizer ainda mais, ó, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Confie nele. Confie que ele vai fazer todas as coisas na tua vida. Tenha essa certeza. Afinal de contas, você não veio aqui na igreja hoje em vão. Todos nós, você está aqui por um motivo, por um propósito. Às vezes você pode até estar pensando, não, eu fui na igreja porque eu não tinha nada para fazer hoje. Não, você veio aqui porque o Senhor queria que você viesse aqui e que você ouvisse os louvores que foram aqui entoados e que você ouvisse a mensagem que está aqui, porque o teu coração de alguém aqui dentro, deve estar nesse momento cheio de ira por conta de injustiças que estão acontecendo na tua vida e elas são reais e você tem razão, mas você está aqui dentro hoje para ouvir essa verdade do Senhor e mudar essa história na tua vida. Vingadores, queridos, só na TV, tá? Só em filme de cinema. Aquilo tudo é uma mentira muito grande. Aquele que vai fazer a justiça na tua vida é aquele que está lá em cima. É aquele que do alto, e essas palmas são para ele. É aquele que do alto da grandeza dele, ele ainda olha para nós aqui e consegue te enxergar e ver, meu filho está sendo injustiçado. Não faça justiça com suas próprias mãos. Não tome decisões que... Porque, afinal de contas, nós não colocamos a nossa esperança na justiça dos homens, mas nós colocamos a nossa esperança na promessa de um Deus vivo, de um Deus que é amor, que tudo o que Ele quer de nós é que nós obedeçamos. Aliás, esse é o abecedário de Deus, é obedecer. É isso que Ele quer de cada um de nós. E qual a conclusão que a gente pode tirar de tudo isso, de tudo que eu falei aqui? Olha, a gente não deve se desesperar com as injustiças do mundo. A gente não deve se desesperar com as coisas que nós estamos vendo. Eu costumo olhar assim, todos os dias, quando eu estou saindo, eu olho para o céu, eu nunca vi uma manhã igual a outra. Eu nunca vi uma formação de nuvens, uma igual a outra. Eu olho e vejo que eu falo assim, olha, eu quero ficar de bem com a vida. Por que eu quero ficar de bem com a vida? Porque eu quero olhar e sempre ter esperança. Vocês lembram tinha uma música de um cantor chamado Gonzaguinha. E aquela música falava assim, que a vida é bonita, é bonita, é bonita. Eu não sei, talvez aqueles que nem eu aqui, o irmão Jonathan, a gente vai se lembrar. Mas ela tinha um refrão que falava algo muito, muito interessante, que ele falava assim, a vida é bonita, é bonita, é bonita, e será. Esse e será significa o seguinte, cada um de nós tem que ter a certeza que nós podemos fazer algo diferente. É não simplesmente ficar acomodado diante de uma situação. A vida é bonita e ela vai ser bonita, mas para a vida ser bonita, ela depende de cada um de nós. Ela vai depender de mim, ela vai depender de você. Fazer um dia nascer diferente em meio a uma tempestade muito grande, mas você
homem de Deus, mulher de Deus, eu falei assim: olha, o tempo pode estar nublado, mas o brilho que está vindo sobre a minha vida hoje vai mudar esse amanhecer, vai mudar esse tempo, esse mau tempo que eu estou vendo na minha vida, vai me trazer esperança, porque eu creio na esperança, e vai ser assim. Então nós de forma alguma, nós não vamos ser moldados pelas coisas do mundo, porque a justiça de Deus, ela vai prevalecer sempre. Ela vai prevalecer sempre, sabe? Não é o juízo humano, não é a opinião de pessoas. A voz de Deus nunca foi a voz do povo, nunca. Porque costumava se dizer, a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de um adorador, alguém que não se cala, alguém que está disposto, alguém que coloca o seu joelho no chão todos os dias, alguém que sabe olhar para uma nação como o nosso país, como o nosso Brasil, que onde nós não somos atormentados por terremotos, onde nós não somos atormentados por tsunamis, onde não há vulcões. Então nós precisamos parar com aquela mania de reclamar, aquela mania de chegar e reclamar de tudo. Faça a diferença, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Veja que nós estamos num lugar onde nós somos livres para adorar. Eu já tive junto, a minha esposa também, junto com pastores, quando nós participamos de um congresso, que eles não podiam sequer levar uma Bíblia, eles arrancavam uma folha, e às vezes não podia nem com uma folha, arrancava um pedacinho de um versículo, enfiava no bolso, e eles iam se encontrar escondidos. E pasmem, de um pedacinho, saiu uma pregação que convertia corações e corações e corações, corajosos, numa terra estranha. Então, dê fruto. Não se deixe levar pelas coisas que você está vendo no seu dia a dia. Mude o clima. Mude o clima, você pode mudar e você consegue fazer isso. Tudo que você precisa é se agarrar nessa fé no Senhor e ter aquela certeza de que Jesus, Ele vai estabelecer o reino dele nesta terra. E que você faz parte disso. Nós temos a oportunidade todos os dias de escrever uma nova história, de fazer parte de algo diferente. Eu vou escrever uma nova história, eu quero escrever uma nova história, e eu vou incluir a minha família. Eu vou escrever uma nova história, vou incluir no meu trabalho. Eu fico maravilhado todas as vezes que eu vejo, por exemplo, a história de Joquebede, a mãe de Moisés. No momento difícil, onde o povo está sendo oprimido no Egito, escravizado, onde uma ordem do faraó era para matar todas as crianças, homens, ela pega o menino, coloca num cesto um cesto de junco, forrado de betume, um tipo de bicho, e ela vai e coloca ele no rio Nilo. Uma decisão de uma mulher, de uma mãe. Ela foi e colocou. Por que ela fez isso? Ela confiou, ela sabia que Deus ia fazer algo ali. E fez, porque aquele menino era um menino chamado Moisés, o libertador. Então entrega, confia. Você precisa entregar de todo o seu coração, confiar que Ele vai fazer, de que Ele vai fazer, e Ele pode fazer, e Ele vai fazer na tua vida, como Ele fez na minha vida, e eu sei que isso vai acontecer, mas eu preciso entregar. Entrega a sua vida, entrega a sua família, entrega os seus amigos, o seu trabalho, entrega ao Senhor. Faça como Joquebede fez, ela entregou e colocou diante do Senhor, falou assim: olha, eu não sei o que vai acontecer com esse menino, mas eu sei que ele vai estar contigo, e eu sei que o Senhor vai fazer algo, como fez. Entrega,
Entrega os teus amigos do teu trabalho. Entrega os teus inimigos. Entrega todo mundo, os teus companheiros da escola, onde quer que você esteja. Entrega ao Senhor e você vai ver o que Ele vai fazer. Você vai ver o que Ele vai fazer. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor mais um pouco. E eu quero que você saia daqui hoje, na certeza, mas na plena certeza, de que você não se vai deixar ser levado por toda injustiça que você está vendo à sua volta. Mas você vai confiar e crer que Jesus é aquele que pode fazer o algo mais, o extraordinário na sua vida. Amém?